E aí, Leonardo, continuando a nossa conversa sobre a nossa doutrina, eu queria que você abordasse um pouquinho, sei lá, talvez comentando uma relação ou uma comparação da doutrina espírita com outras doutrinas que trazem esse lado espiritualista. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que difere o espiritismo de outras doutrinas espiritualistas, principalmente em se tratando da imortalidade da alma. Outras doutrinas trazem evidências, a doutrina espírita traz evidências, o que pode, em relação às evidências, o que a gente pode diferenciar a respeito, e também abordar um pouquinho sobre os textos sagrados, obras como a Bíblia fazem menção à imortalidade da alma. Bom, a primeira coisa que a gente tem que constatar é que a imortalidade da alma, a comprovação da imortalidade da alma, como verdade científica, como fato constatado, como realidade universal, talvez seja a maior conquista da história da humanidade. Mais do que a roda, mais do que o fogo, mais do que a luz elétrica, mais do que a física quântica, mais do que a penicilina. Para mim, seria a maior. E acho que muitos pensam, como eu, é a maior conquista da história da humanidade. Que para muitos já é uma realidade, para outros ainda está vindo a ser. Porque isso ainda não chegou como verdade consumada, como establishment, como status quo dos meios acadêmicos, dos meios universitários. Mas, na minha opinião, e acho que é a opinião de muitos, a imortalidade da alma é a maior conquista que a humanidade pode obter. Porque é a que dá sentido a todas as outras. A que permite você saber que os seres que já se foram vão continuar existindo, e os seres que não se foram um dia se vão. Então, a questão do nada, o destino materialista, o inexistir, ele é muito duro, e é uma realidade muito dura. Agora, veja bem, Kardec fala uma coisa no primeiro capítulo, o futuro e o nada, que é muito importante. Nós defendemos a imortalidade da alma porque constatamos a imortalidade da alma pelos fatos. E se nós constatássemos que o materialismo é uma realidade, a gente se renderia aos fatos. Estou falando isso porque, às vezes, a pessoa que é materialista acha que nós defendemos a imortalidade da alma simplesmente por uma necessidade psicológica. Senão não teria como a gente viver. De fato, é muito difícil viver com uma perspectiva materialista. Mas Kardec já alertava para isso. Se a gente constatar que o materialismo é a realidade, a gente vai buscar a verdade e vai ter que aprender a viver com essa realidade. Mas não é a questão. A gente constata de forma reiterada, porque é da natureza, então se repete, a imortalidade da alma. Então, a meu ver, essa é a maior conquista da história da humanidade. É a que dá sentido a todas as outras. Então, nesse sentido, todos os esforços que você faz, que a gente puder fazer para aumentar o estudo sério, melhorar o estudo sério dessa questão, é uma contribuição importante para a humanidade. E, lógico, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, um trabalho pequeno, mas você mantenha, mesmo que o seu trabalho seja um trabalho muito singelo, você mantém a discussão, mantém o debate, aprofunda, abre os canais para esse debate, então você está fomentando a discussão, o estudo. Então, de forma direta ou indireta, você está ajudando para que
outros companheiros, de repente, mais preparados, ou ter acesso a outras oportunidades, dentro de uma massa crítica maior, possam dar contribuições mais importantes. Se a morte for vencida, fato, que para nós é um fato, mas para muitos não é, isso vai ser uma conquista imensa para a humanidade, porque a gente vai começar a trabalhar uma série de questões culturais sob uma outra perspectiva. E um grande número de problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia vão ser minimizados por uma perspectiva espiritualista em relação à vida. Então, a imortalidade da alma é a maior conquista que nós podemos imaginar. Bom, dito isso, a história da humanidade e a questão da imortalidade da alma. Bom, a humanidade sempre teve a questão da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos de variadas maneiras, através das religiões, do folclore, dos mitos e lendas. Sempre teve isso dentro das suas mais diversas culturas. Sempre. Só que isso está presente na nossa cultura de uma forma, em geral, muito subjetiva e pouco razoável do ponto de vista científico. Então, isso não consegue ser estabelecido dentro do meio acadêmico como uma verdade científica, porque não é uma abordagem científica que deu origem. São textos sagrados. Então, não tem uma metodologia de estudo mais rigoroso para respeitar os critérios acadêmicos convencionais. Então, isso permitiu que nós tivéssemos uma grande parte da nossa sociedade se denominando materialista. E muitos cientistas se denominando materialistas, cientistas sérios e com seus méritos nas suas respectivas áreas. Tem uma outra questão também. É porque a questão espiritual, do ponto de vista da evidência em conteste, do fato, ou da geração de provas de uma forma assim, livre, ininterruptamente, ela não é tão fácil de ser obtida. Você não controla todo o processo. Aquilo que é chamado ciência de observação. Você não controla todo o sistema. Você não controla os meios pelos quais você obtém com rigor esses dados. Como você pode controlar, de repente, um meio de cultura, um laboratório de microbiologia, as condições de uma reação química. Então, você tem algumas dificuldades operacionais para submeter o fenômeno espiritual, ou o fenômeno mediúnico, ou o fenômeno parapsíquico, de emancipação da alma, ou o fenômeno de lembranças de vidas passadas, a um processo sistemático de análise. É possível, sim, mas é trabalhoso, é difícil, e muitas vezes não há um interesse geral. O que eu acho negativo, porque eu acho que deveria haver um interesse geral, porque a perspectiva cultural mudaria, né? Só que você tem grupos, e muitas vezes os próprios grupos religiosos, mesmo dentro do espiritualismo, daquilo que a gente chama de espiritualismo, eles não defendem isso porque eles têm uma visão que a revelação acabou, que só tem a Bíblia. Então, mesmo as religiões não estão dispostas a estimular essa pesquisa da realidade espiritual, do mundo espiritual, da sobrevivência da alma, no meio acadêmico, por vários motivos, por medo, por receio, por rivalidades culturais, por essa questão assim exclusivista de a minha religião salvar, não a sua e não as outras. Mas o fato é que a doutrina espírita traz para nós evidências muito sólidas da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Quando Kardec foi analisar o fenômeno, ele não tinha nenhuma ideia preconcebida. Convidaram ele para analisar as mesas girantes e as mesas falantes. E ele foi lá. E ele viu que o fenômeno era real, não era uma fraude, não era uma mágica, não era um truque, não era prestidigitação. As mesas giravam mesmo e falavam mesmo. Então, tinha uma causa inteligente, tinha algum fator na natureza que causava aquilo. A questão era descobrir qual. Ele percebeu que não era só um efeito físico, porque às vezes as mesas dançavam, às vezes as mesas davam respostas inteligentes,
Então, tinha uma questão física, um efeito físico, mas associado a um efeito intelectual. E aí ele foi aprofundando o debate, porque ele falou, pode ser a mente de um dos presentes. Mas ele percebeu que não correspondia aquelas informações à maneira de pensar, de refletir, de se manifestar dos presentes. Até que ele perguntou, mas como é que a mesa consegue responder? Então, aqui não é a mesa. Nós somos as almas dos homens que viveram no mundo, a mesa é só o anteparo, é o objeto. A gente usa de pessoas com um dom mais pronunciado, com uma predisposição maior, uma predisposição que é geral, mas que em algumas pessoas é mais acentuada, que é a mediunidade, e através dessas pessoas que permitem, como a liberação de fluidos, como uma série de processos que você vai acabar tendo a oportunidade de estudar, se você se permitir, o fenômeno ocorre e a gente consegue se manifestar. Então veja bem, daí nasce dois princípios gerais do Espiritismo e fundamentais ao Espiritismo, que é a sobrevivência da alma, ou se você preferir, a existência e a imortalidade da alma, e a comunicabilidade dos espíritos. Então você vê que aí o Espiritismo já nasceu com uma proposta diferente, porque ele nasceu da análise do fato, ele nasceu da análise do fenômeno da natureza. Então, nasceu como ciência, não nasceu como religião. E o segundo ponto, ele nasce espiritualista, obviamente, se diferenciando de muitas religiões. Porque por mais que as religiões nasceram do fenômeno mediúnico, é engraçado isso, o que é a cultura, né? E as ideias paradigmáticas, né? As ideias diretrizes que fecham a maneira de a gente raciocinar. As pessoas estudam mediunidade, e aí toca nisso que você falou da Bíblia. A Bíblia, como diz o pastor Neemias Mariense, é um livro de mediunidade do Gênesis ao Apocalipse. Então ele estuda só fenômenos espirituais, aparição de espíritos, revelações, fenômenos espirituais, mediúnicos, de emancipação da alma. Então eles trabalham em cima disso, mas não aceitam a mediunidade. A mediunidade foi um dos alicerces fundamentais pelos quais a Bíblia chegou. Mas especialistas, doutos e prudentes, como diria Jesus, grandes intelectuais, estudam o texto da Bíblia e rejeitam o fenômeno mediúnico. Então eu diria isso. A imortalidade da alma nasce no Espiritismo junto com a comunicabilidade dos espíritos, que é o mecanismo pelo qual as informações chegaram para nós. Então já nasce essa questão da mediunidade. Só que é uma mediunidade gratuita, com ética, com critério, para que a gente possa acessar com cuidado esse mecanismo, ou acessar com cuidado os livros e os produtos intelectuais, as informações geradas por esse mecanismo, mesmo que eu não estivesse presente, mesmo que eu não conheça o médium, isso foi publicado, eu posso analisar esse material, para que a gente faça uma ideia, para que a gente tenha uma compreensão mais profunda da nossa realidade enquanto seres espirituais, da nossa realidade enquanto espíritos imortais, responda a questões filosóficas muito importantes: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual a finalidade da vida na Terra, porque eu sou, porque eu tenho minhas limitações, como fazer para melhorar, para diminuir as minhas limitações, e o que fazer para ser feliz. Então, várias questões filosóficas importantes. E também uma questão determinante: qual o nosso destino? O que vai acontecer na hora da morte e pós-morte? Então, são questões que não são triviais. Não são. São questões de alta importância, que alteram profundamente a nossa compreensão do que é a vida. E os nossos objetivos, a nossa perspectiva frente à morte, que mais cedo ou mais tarde a gente enfrenta, sendo ou a nossa própria ou dos seres queridos, e daqui a pouco todos os seres queridos vão estar desencarnados. Então, essa questão da morte é um desafio na evolução do ser humano. É um grande desafio na evolução do ser humano. E a compreensão dessa realidade do ser humano, do ponto de vista universal, da imortalidade, da lei de progresso, é uma compreensão extremamente profunda. Então, o Espiritismo certamente é uma das locomotivas do pensamento espiritual na atualidade, como o próprio pastor Neemias, que eu havia citado, comenta isso com o Alamar. Agora, só o Espiritismo? Não é só o Espiritismo.
as religiões também contribuem, as religiões em geral, as demais religiões, porque o espiritismo tem o seu aspecto religioso. Mas a gente observa que, às vezes, uma postura extremamente fechada, dogmática e literal em relação aos textos sagrados limita o avanço na compreensão do conteúdo por parte de alguns grupos. Então, por exemplo, hoje, o que a gente observa? O pessoal da medicina, da área de saúde, que está estudando experiência de quase morte, alguns filósofos, alguns pesquisadores, vai muita gente da área de medicina. Eu lembro do Dr. Raymond Moody Jr., né, que está encarnado, né, e fez um trabalho muito bom e continua fazendo, mas muitos outros têm feito trabalhos sobre a questão da experiência de quase morte. Então, olha só que interessante, a experiência de quase morte é um fenômeno natural que está acontecendo e que está sensibilizando profissionais de diferentes áreas. Uma área da saúde multidisciplinar e uma área da compreensão do ser humano, mas principalmente a área de saúde. Mas muita gente. E aí o que acontece? A pessoa sai do corpo e narra o mundo espiritual. E narra o que ela viu, como é que ela entendeu, e tenta interpretar de acordo com a sua cultura. A pesquisa da reencarnação. A pesquisa da reencarnação, ela não tem... O cara começa a lembrar de uma vida passada, às vezes o pesquisador se interessa por aquilo e ele não tem uma preocupação específica, quer saber o que está acontecendo do ponto de vista psicológico, até psiquiátrico da pessoa. E ele vai aprofundando e descobre que é real. E tem boas chances de ser real aquele fenômeno. E aí, no segundo momento, ele fala assim, olha, mas espera aí, se o camarada morreu num corpo, ficou um tempo, depois nasceu no outro, ele não desapareceu e apareceu de novo. Então, algo da sua individualidade permaneceu vivo. Porque o nascimento não corresponde ao momento da morte. Houve um intervalo. Então, indiretamente, você chega a supor o quê? A existência do mundo espiritual. E a questão do espírito, do próprio espírito, surge como consequência. Então, a comprovação da reencarnação também chega na imortalidade da alma. E isso aí, direto e indiretamente, vai ajudando a você vencer o medo da morte. Porque a pessoa fica, mas o que vai acontecer? Eu vou ficar preso no caixão? Vou ficar preso no meu corpo? Vou lá para o inferno? O que vai acontecer? Não, aí os relatos detalhados das pessoas que vivem assim vão falando, ó, é assim, é assado. Então você pode ter algum receio, porque é uma experiência que você faz uma vez por reencarnação. Então é lógico que não é uma experiência que você está fazendo todo santo dia. Mas, por outro lado, você começa a diminuir esse medo ancestral que a gente tem da morte. Deixa eu só fazer uma intervenção aí, que você comentou que imortalidade da alma, a realidade da imortalidade da alma é com certeza a maior descoberta, principalmente para nós enquanto encarnados. E aí tem uma questão curiosa, porque se ela é a maior descoberta, e obviamente é uma descoberta que, se todo mundo tiver consciência, vai mudar radicalmente a forma de vida, assim, a forma de viver das pessoas. Aquilo que a gente sempre gosta de comentar dentro do centro, né? Eu deixo de ser Eduardo, eu sou mais do que isso, eu estou Eduardo, né? Mas independente disso, a pergunta que eu faço para você, já que você traz o registro da imortalidade da alma, comentando que ela é a maior descoberta da sociedade, vamos dizer assim. Então, voltando essa questão para o mundo acadêmico, como você também abordou, podemos dizer talvez que essa realidade no mundo acadêmico ainda é tímida, mesmo tendo tantos pesquisadores trabalhando com EQM e outras experiências da transcomunicação instrumental, mas podemos dizer que vai crescendo, mas ainda é tímido. Talvez dado pelo materialismo, que ainda é forte dentro do meio acadêmico. O que você acha? O materialismo do meio acadêmico é uma causa. De nós, religiosos, trabalharmos em equipe também é outra causa. A incapacidade nossa de criarmos um projeto sério, rigoroso nessa área também é uma causa. Então não é só a culpa da universidade ou do materialismo que possa existir na universidade, dos parâmetros materialistas. Existe uma incompetência da nossa parte.
os interessados, os espiritualistas e os interessados nesse tipo de estudo. Então, a gente ainda não está conseguindo produzir o suficiente nessa área. Porque, veja bem... Quer dizer, ainda é tímido, né? Ela ainda é tímida. É tímido. Nós estamos vivendo ainda o tempo dos precursores, o tempo dos pioneiros nessa área. Grande parte da humanidade é espiritualista. O camarada tem uma religião e, às vezes, é uma pessoa rigorosa na dedicação à vida religiosa que ele aprendeu dentro daquela comunidade. Sim, mas isso é uma coisa. Está procurando gerar conhecimento, gerar comprovações, sendo mais rigoroso do ponto de vista racional, fazendo aquilo que Allan Kardec estabelece no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, né? Por muito tempo andaram em caminhos opostos, né? Rivais, e se estranhando em muitos episódios lamentáveis da nossa história. Então, a gente ainda está trabalhando nisso. Mas é óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente tem que ter esperança, ter pensamento positivo, confiar na qualidade da humanidade, confiar em nós mesmos, que a gente vai melhorando, né? Toda a humanidade está melhorando, a gente está reencarnando. Agora, a gente tem que fazer um trabalho passo a passo. Se eu não puder dar uma contribuição maior, eu dei uma contribuição menor, mas que eu tente dar a minha contribuição. Seja ela com certo critério, com certo rigor, com certo cuidado. É preferível andar mais devagar, mas com segurança. Porque aí a contribuição que eu der, aquele que vier depois de mim, parte dali e já tem um material mais sólido para avançar. E o problema dos pioneiros é que eles sempre estão começando praticamente da estaca zero. Né? Aquela famosa frase do Newton, né? Você acha que você é maior do que os grandes físicos que vieram antes de você? Eu falo, não, mas eu acho que eu me apoiei sobre ombros de gigantes. Né? Então, quer dizer, nós estamos na frente de precursores maravilhosos que vieram antes de nós. Não é? Então, a gente pode pegar o material que eles nos deixou e conseguir levar um pouquinho mais para frente, mas para isso é necessário trabalho, estudo, dedicação, gastar horas do dia. E não é todo mundo que está disposto, e também não é todo mundo que sabe fazer. Então, essa é a realidade. Por exemplo, o doutor Ian Stevenson, né, que morreu, acho que em 2008. Desencarnou em 2008. Então, nós temos o quê? 13 anos, né? Mais ou menos, da desencarnação dele. Eu não sei, acho que foi 2008. Então, um pouquinho mais de 10 anos aí. Alguns, o Jim Tucker, alguns pesquisadores têm tentado continuar esse tipo de abordagem na área da comprovação da reencarnação. Mas ainda é um movimento tímido, é um movimento pouco pronunciado, né? Então, são os trabalhos assim na periferia do meio acadêmico, vamos dizer assim. Então, não estou dizendo que a gente só possa chegar através do meio acadêmico oficial, mas em algum momento a discussão tem que mudar de patamar. Aquelas coisas espetaculosas que a gente viveu na televisão do Brasil, Padre Quevedo, Conto Médium tal, o debate, e não sei o quê, é uma coisa meio folclórica, né? É algo que precisa melhorar. Porque do mesmo jeito que o Padre Quevedo ia lá para discutir com espíritas e médiuns, depois ele foi lá debater com o Henrique Cristo. Então, quer dizer, fica uma coisa meio... né? Atração do programa do Ratinho, essa coisa meio jocosa, meio engraçada. Que o pessoal assiste para rir. É engraçado, porque é meio debochado. Não há uma seriedade. Então, quer dizer, vamos fazer um debate sério, vamos fazer uma conversa séria. Então, eu acho que nós estamos no início. A gente vai fazer o quê? Agora, isso não quer dizer que a nossa discussão dentro do meio espírita não possa ser uma discussão muito aprofundada. Mas, do ponto de vista de levar esse consolo aos irmãos materialistas, ou que são espiritualistas de uma forma muito subjetiva, não tem aquela certeza da imortalidade da alma, aí nós temos que fazer um trabalho de mais consistência. Né? Agora, muitos não estão interessados, muitos falam, não, eu vou fazer o meu trabalho aqui. Então, cada um faz o que pode. Né? Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, olhar com bons olhos isso.
mas também no nosso nível de discussão. E melhorando a nossa discussão no meio espírita e também nos ambientes que tem um intercâmbio entre o mundo espiritualista, né? A gente vai dar a nossa contribuição enquanto espíritos militantes e criando essa cultura, pelo menos para se gerar um interesse no tema, né? Não é para a pessoa pensar como eu penso, não é para que eu convença o outro de ter uma perspectiva de vida em relação, igual a mim, mas para que ela, pelo menos, entenda a seriedade do tema, a importância do tema e possa ter outras contribuições valiosas também.